Boa noite, irmãos. Graça e paz, queridos. Amém? Amém? Agora vá lá na sua Bíblia aí, sua Bíblia de papel, no seu celular, e abra sua Bíblia em Ageu. Ageu lá para o finalzinho lá do Velho Testamento, já quase chegando lá em Mateus, tá? Ageu, capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo 1 do livro de Ageu. Quantos já acharam? Diga amém. Amém, glória a Deus. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês. Agora subam às colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalham para conseguir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do 2º ano do reinado de Dario. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Paizinho querido, eu te peço, meu Deus, que tu fale conosco, Pai, através dessa palavra, que tu fale aos nossos corações, meu Deus, que tu aqui, Senhor, através dessa palavra, Senhor, renove as nossas forças, avive o nosso espírito, Senhor, para te servir, para andar em tua presença, meu Deus, para não andarmos distante de ti, mas estarmos cada dia mais firmados na tua palavra. Fale conosco, Espírito Santo, conduza aqui, Senhor, cada palavra, cada momento dessa ministração. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que tu fale poderosamente, nos liberte e nos restaure. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar essa palavra, com vocês. Foi uma palavra que eu ouvi. E o Senhor tocou no meu coração através dessa palavra. E eu, quando o Tony falou que eu ia ministrar hoje,
né, durante a semana falou-me que eu ia ministrar a palavra hoje no domingo. Então eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra, né? E o Senhor, Ele me deu essa palavra para trazer à igreja hoje, né? E essa palavra, ela tem como tema: precisamos de um despertamento espiritual. Quantos precisam ser despertados aqui? Então, precisamos, irmãos, de um despertamento espiritual, é o tema dessa palavra. E essa leitura que nós fizemos fala de um tempo do povo de Deus, fala de um tempo de Israel, que estava distante de Deus, um tempo que eles estavam vivendo uma vida acomodada, uma vida longe do propósito de Deus, cuidando da sua própria vida, cuidando do seu próprio interesse. Um tempo que ele já não estava mais reinando, mas reinavam sobre Israel. Outras nações reinavam sobre Israel e eles estavam acomodados com tudo aquilo. Quando Israel foi escolhida por Deus para ser a nação para governar, a nação para manifestar o poder do Senhor sobre a terra, Israel aqui nesse tempo estava acomodado, era uma nação que estava acomodada com tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Então, por isso o Senhor veio e falou desse despertamento, que eles precisavam despertar, que eles precisavam se animar, que eles precisavam buscar a Deus. E despertar, irmãos, esse despertar aqui, que fala-nos nessa palavra, é nós nos despertarmos de toda comodidade, nos despertarmos de toda sonolência. Esse despertar é nos tirar da nossa zona de conforto e nos fazer lembrar que nós precisamos nos levantar para ser o povo de Deus sobre essa terra. Amém? Nos levantarmos para sermos o povo de Deus aqui nessa terra. No versículo 14 que a gente leu, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele trouxe um despertamento para o povo que estava acomodado. Israel estava acomodado, ocupado com os seus próprios interesses, ocupado com os seus projetos, com a sua própria vida e se esquecendo do propósito de Deus, se esquecendo totalmente de Deus. Ou seja, Israel estava distante de Deus. Israel estava longe de Deus. Israel estava afastado de Deus. Por isso, teria que haver um despertamento. E é por isso que também no dia de hoje, nós precisamos de um despertamento. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: nós precisamos de um despertamento espiritual. Nós precisamos, queridos, de um despertamento espiritual. Mas por quê? Por que nós precisamos de um despertamento espiritual? Primeiro, queridos, para nós discernirmos o tempo de Deus na nossa vida. Nós precisamos de um despertamento espiritual para discernirmos o tempo de Deus. Em Ageu, no versículo 2, do capítulo 1, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então eles declaravam com a sua própria boca que ainda não era tempo, que não precisava eles se preocuparem com isso. Mas por que eles falavam dessa forma? Porque eles não estavam discernindo o tempo. Eles não estavam discernindo o que estava acontecendo, que eles estavam vivendo como escravos, que eles estavam vivendo cativos a uma situação e eles estavam como que mortos, como que dormentes para aquela situação. Por que isso, irmãos? Porque eles estavam longe de Deus, distante de Deus. Então, para que nós nos despertemos, para que nós vivamos o propósito do Senhor sobre essa terra, é necessário nós discernirmos o tempo. Esse tempo que se chama hoje. Esse tempo que se chama hoje é necessário, irmãos, nós fazermos uma leitura desse tempo, desse agora que nós estamos vivendo. Nesse tempo de agora, irmãos, há mais ou menos aí 6 meses que tudo mudou na nossa vida, sim ou não? Tudo mudou e nós precisamos despertar para isso.
É necessário nós estarmos espertos espiritualmente também para isso. Discernindo esse tempo, nos reinventando, como nós estamos aqui reunidos. Antes, nos reuníamos aqui em torno de 200 pessoas, aqui nas nossas reuniões. Mas hoje, olha como nós estamos, porque hoje é assim que nós podemos nos reunir. Amém? É assim que nós podemos nos reunir. E nós vamos ficar em casa, queridos? Diga não. Nós não vamos ficar em casa, nós vamos nos reunir como igreja, porque nós temos que discernir esse tempo, e nós precisamos nos reinventar nesse tempo. Muitos estão dizendo, eu fico em casa porque eu sou do grupo de risco. Quem é que quer ser do grupo de risco aqui? Eu não quero ser do grupo de risco. Eu não faço parte do grupo de risco, porque o Senhor já me curou, o Senhor já me libertou, e o Senhor já fez nova todas as coisas da minha vida. Então eu não posso com a minha boca declarar e dizer que sou do grupo de risco para ir congregar, para me reunir como igreja. Os irmãos estão entendendo isso? Que muitos estão em casa com essa desculpa, não estão discernindo o tempo. Queridos, essa pandemia não veio para nós nos acomodarmos, não. Veio para nós nos despertarmos. Essa pandemia veio para nós estarmos espertos e ficarmos mais perto de Deus. E buscarmos mais a Deus, não é ficar em casa acomodado, de braços cruzados. Irmãos, nesse tempo muitas coisas mudaram, muitas pessoas melhoraram, muitas pessoas avançaram, mas muitos andaram para trás, muitos ficaram paralisados. Muitos não estão conseguindo sair do lugar, porque não estão discernindo esse tempo. Não é um tempo de nos acomodarmos, mas é um tempo de buscarmos muito mais ao Senhor. É um tempo de nos apegarmos muito mais a Deus, entendermos que essa situação, que isso é um juízo de Deus, que isso é uma ação de Deus, nenhuma folha cai sem que Deus permita. Entendem, irmãos? E eu e você que somos igreja, não podemos estar acomodados, não. Não podemos estar de braços cruzados, mas nós precisamos discernir esse tempo, entender que nós estamos caminhando para os últimos dias. Nós estamos caminhando para os últimos dias, estarmos espertos, irmãos, porque as coisas, todos os acontecimentos, eles caminham para o tempo do fim. Eles caminham para o tempo do fim, e Deus quer nos levantar como cura e solução para as nações dessa terra. A sua igreja, por isso, igreja desperta, igreja te levanta, igreja descruza esses braços, igreja sobre você há o poder de Deus sobre a tua vida, para levar cura, restauração e para mudar todas as coisas. Queridos, quantos ainda não voltaram? Porque se encontram amedrontados, não estão discernindo o tempo, não conseguem se reinventar, não conseguiram se organizar nesse tempo. Deus nos dá inteligência, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá a sua graça para nós vivermos nesse tempo também, queridos. Para nós vivermos nesse tempo também. Então é necessário, nós precisamos de um despertamento espiritual. Por quê? Porque nós precisamos discernir esse tempo. O povo estava acomodado, construindo as suas casas, vivendo do seu jeito, como queriam, enquanto a escravidão estava assolando Israel, enquanto o mal estava sobre Israel. Israel, que era uma nação para governar, dominar, era uma nação que nesta hora, neste momento, estava vivendo escrava, estava acomodada com tudo aquilo. Não se acomode com o que é ruim. Não se acomode com o que é ruim, mas levante a sua cabeça como um vencedor, porque é você que Deus vai usar para mudar as situações ruins. É você na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua vizinhança, em meio aos seus amigos. Somos nós, a igreja, que Deus quer usar para trazer solução sobre essa terra. Amém, queridos? Somos nós, a igreja do Senhor. Então é necessário nós discernirmos este tempo. Mas que tempo é esse?
Que tempo é esse? É o tempo, irmãos, o tempo da libertação, o tempo de cura, o tempo de despertar para o propósito de Deus e deixar de viver uma vida religiosa. Deixar de viver uma vida religiosa e afastada de Deus, sem orar, sem conhecer a palavra de Deus, sem ter intimidade com Deus, sem ter santidade, sem ter a devida comunhão com Deus. É hora de nós nos despertarmos, irmãos, e discernirmos que esse é um tempo de nós buscarmos mais a Deus. Amém? Seja aqui, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, aonde quer que estejamos. Esse é um tempo de nos apegarmos mais ao Senhor. E não de nos afastarmos, e não de estarmos longe. Quantos ainda não voltaram? Quantos não têm coragem de voltar? Porque estão cheios de medo e tantas outras coisas. Porque estão cheios de argumentos e tantas outras coisas que lhes afastam de Deus. Como esse povo aqui, que estava ali construindo a sua vida, as suas casas. E diziam, não é chegado o tempo, ainda não é a hora. Quantos de nós não estamos falando assim, dessa forma? Ainda não é a hora de voltar, ainda não é a hora de nós voltarmos a pregar as boas novas, de nós falarmos do amor de Deus, ainda não é a hora. Temos que nos aquietar, queridos. Nós temos que acelerar o processo. Amém? Nós temos que caminhar aceleradamente na presença do Senhor para que o seu poder se manifeste. Se manifeste e nós possamos manifestar a sua glória sobre essa terra. Amém? Então esse tempo é o tempo que nós temos de viver. O tempo de libertação, de cura, de restauração. Um tempo de avivamento. Não é tempo de tristeza, não é tempo de derrota. É tempo da graça de Deus na nossa vida. É tempo da graça e do poder de Deus na nossa vida, irmãos. Sabe qual é a prova disso? É nós estarmos aqui. O poder de Deus se manifestou na minha casa e na sua casa em todos esses dias. Tem se manifestado. Pode aplaudir o Senhor, porque você e eu somos um sobrevivente. Somos sobreviventes. O Senhor tem nos guardado. Então vamos buscar a Deus muito mais. Ser gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito na nossa vida. Queridos, eu não estou falando de nós sermos imprudentes. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Não estou falando de imprudência, mas estou falando de coragem e intrepidez no Espírito de Deus. Estou falando de fé. Estou falando de ter uma vida com Deus e crer nesse Deus que é todo poderoso. E discernir o tempo, que não é tempo de nós estarmos paralisados, não. Discernir esta situação. Queridos, muitas coisas, praticamente tudo mudou. Hoje nós estamos aqui dessa forma, estamos aqui através do Facebook. Quantas pessoas aqui não tiveram que aprender a mexer no Facebook para poder assistir uma reunião? E que não estava nem aí para Facebook, desprezava, até falava de Facebook ou redes sociais. E hoje nós temos, muitos têm que se submeter a aprender a mexer nas redes sociais para poder assistir numa reunião. Então foram muitas coisas que mudaram. E nós como igreja temos que estar atualizados. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga, como igreja, nós precisamos estar atualizados. Você precisa estar atualizado, querido, não despreze os seus grupos. Do WhatsApp, muitos, não estou nem aí, eu quero dizer para você que muitos têm perdido o seu emprego, porque não olha o recadinho lá, que o grupo lá do trabalho mandou para você. Entende, irmãos? São coisas que mudaram e que nós temos que andar, caminhar com essas mudanças, pregando as boas novas de salvação. Falando do amor do Senhor, e eu digo mais para vocês, a igreja não andou para trás nesse tempo. A igreja, ela acelerou o processo, porque antes nós não estávamos aqui no Facebook. Mas hoje nós estamos. Amém, queridos? Hoje estamos aqui, mas os que estão em casa. É certo que a reunião presencial é melhor, sim ou não? Mas nós estamos aqui através do Facebook, todas as reuniões. Então essa palavra, ela tem se expandido muito mais. Ela tem ido mais longe. E eu acredito que é alcançado mais pessoas. Amém, queridos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
Amém? O Senhor tem propósito em todas as coisas. Então vamos viver esse tempo, irmãos, discernindo o tempo de Deus. Por que precisamos de um despertamento espiritual? Segundo, para priorizar a Deus e sua vontade na nossa vida. Priorizar Deus e sua vontade. A G1:8 diz assim: agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para a sua casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. Então o Senhor fala com eles aqui sobre a prioridade deles. A prioridade deles, irmãos, era a sua própria vida. A prioridade deles não era o Senhor, não era o reino de Deus, não era a vontade de Deus, mas era a sua própria vida, e eles estavam vivendo conforme a sua vontade, conforme o seu entendimento, conforme o seu querer, conforme o que eles achavam que era e que deveria ser. Cada um crendo do seu jeito e se esquecendo do projeto de Deus. Se esquecendo do propósito de Deus, deixando de priorizar a Deus e a sua vontade. Quantos de nós temos vivido assim? A igreja de hoje tem vivido assim, se esquecendo do propósito de Deus, acomodado lá na sua casa. Quantos podem estar na nossa reunião presencial, mas não estão, porque estão simplesmente acomodados em assistir a reunião pelo Facebook? Entende, irmãos? Muita acomodação, muita paralisia espiritual. Nós precisamos de um despertamento espiritual, irmãos. Precisamos de um despertamento espiritual para priorizar a Deus e a sua vontade na nossa vida. Muitos estão deixando de priorizar Deus. Muitos estão priorizando a sua própria vida. Em Ageu capítulo 1, verso 6, diz assim: plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Irmãos, isso aqui é exatamente o que acontece. Eu não quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Eu também não. Eu não quero isso para a minha vida, irmãos. Por isso nós precisamos desse despertamento para nós priorizarmos a Deus e a sua vontade. Na nossa vida, nós precisamos priorizarmos o Senhor, porque quando nós priorizamos ao Senhor na nossa vida, não há escassez, não há esterilidade. Irmãos, as coisas elas se resolvem quando nós priorizamos o nosso Senhor. As coisas têm solução, os problemas têm solução, as doenças têm cura, quando nós priorizamos a Deus, queridos. Quando nós buscamos a Deus, quando nós temos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós temos Ele como nosso Deus, como nosso general, que não nos deixa perder uma só guerra. Os irmãos entendem isso? Quando nós entendemos que Ele é aquele que nos faz vencedor todos os dias, porque nós colocamos aos pés de Jesus os nossos problemas e as nossas dificuldades. Porque a palavra dele diz que ele já levou sobre si, que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os problemas, toda a escassez, toda a miséria, toda a pandemia, todo o mal, Jesus já levou sobre si. E por isso, eu e você já estamos sarados, diga glória a Deus por isso. Estamos sarados, estamos libertos, estamos curados, mas nós precisamos priorizar o Senhor, porque se nós priorizarmos a Deus, nós seremos frutíferos.
nós prosperaremos sobre essa terra, não haverá sequidão, não haverá esterilidade. Sabe qual é a melhor coisa, irmão? Priorizar Deus. Sabe qual é a melhor coisa? É chamar o Senhor para a nossa vida, é abrir o nosso coração para o Senhor, é chamá-lo, Deus, para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para os nossos negócios, para toda e qualquer situação da nossa vida, nós chamarmos o Senhor. Chame o Senhor para a sua vida. Chame o Senhor para a sua vida, priorize a Ele, e o Senhor fará maravilhas na tua vida, meu irmão. Isso é certo, Senhor. Aqueles estavam trabalhando para eles, mas o que é que a palavra de Deus diz? Que eles comiam e nem sequer a fome eles saciavam, porque estavam preocupados com os seus próprios interesses. Mas quando nós servimos o Senhor, quando nós priorizamos a Deus, tudo é diferente na nossa vida. Amém? Por isso nós precisamos de um avivamento, porque nós precisamos priorizar a Deus na nossa vida. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz, no verso 6 diz assim, do capítulo 1 de Ageu: plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem, seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. A palavra do Senhor diz isso, e nós não devemos querer isso para a nossa vida. Nós temos que cada dia nos apegarmos ao Senhor nosso Deus, porque estarmos priorizando Deus é a melhor coisa. Amém? Não viveremos isso aqui de AG1, mas viveremos a prosperidade do Senhor na nossa vida. A bênção do Senhor na nossa vida, queridos. Por que nós precisamos de um despertamento espiritual? Por que nós precisamos despertar espiritualmente? Primeiro, para discernir o tempo de Deus. Segundo, para priorizar a Deus e a sua vontade. Terceiro, irmãos, nós precisamos de um avivamento, de um despertamento espiritual para cumprirmos o propósito de Deus sobre esta terra. Cumprimos o propósito de Deus sobre esta terra, lá em Ageu 1, 12, 14, diz assim: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo, começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos exércitos. O que foi que o Senhor deu a esse povo, irmãos? Diga: ânimo. O Senhor deu ânimo a eles, e o Senhor deu ânimo ao governador, ao sumo sacerdote e a todo o remanescente de Israel. Meu querido, levante a sua cabeça, se ponha em pé em nome do Senhor, e sabe o que vai acontecer na tua vida? O Senhor vai renovar as tuas forças, o Senhor vai te animar, o Senhor vai mudar as situações que te deixam desconfortáveis, porque esse é o nosso Deus. Quando nós entendemos, irmãos, que nós somos a sua igreja, e que nós precisamos estar de pé diante da sua presença, e fazemos com que o seu propósito se cumpra através da nossa vida, Ele vem com o seu ânimo, Ele vem com sua graça, Ele vem com suas maravilhas, Ele vem com o seu poder sobre nossa vida e faz nova todas as coisas. Amém? Faz nova todas as coisas, irmãos. Sem despertamento espiritual, queridos, é impossível nós cumprirmos o propósito de Deus. Se nós não estivermos espertos, ativados, em pé, animados, queridos, é impossível. Sabe por quê? Porque em tudo e toda e qualquer situação, nós não vemos soluções, nós só vemos dificuldade. Quando nós estamos desanimados, nós só vemos dificuldades. Nós só olhamos para dentro de nós só olhamos para nós mesmos. Aqui, a palavra de Deus diz que eles estavam construindo suas próprias casas, vivendo seus próprios projetos. Mas muitos estão, irmãos, vivendo pior do que isso.
Estão totalmente fora do propósito de Deus e estão vivendo a enfermidade, estão vivendo a tristeza, estão vivendo o engano, estão vivendo o medo, estão vivendo tantas outras situações de miséria. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para nós. Deus logo diz para ele: Ageu, diz para este povo que eu estou com eles e que eu vou mudar todas as coisas na vida deles. Ageu, diz para esse povo que eu sou Deus e eu vi a atitude deles. Eles mudaram e eles se voltaram para mim e eu vou ajudá-los e eu vou fazer com que eles avancem, com que eles vivam o meu propósito sobre essa terra. E é essa palavra que Deus diz para a minha vida e para a sua vida também. Amém, queridos? Vamos nos despertar a cada dia, porque sem esse despertamento nós não vamos cumprir o propósito de Deus. E eu pergunto para você, mas que despertamento é esse? Será que é vir à igreja? Porque você pode pensar, e só porque eu não estou indo à igreja? Queridos, vir à igreja, vir à reunião da igreja, já é resultado do despertamento na tua vida. Amém, queridos? Vir à igreja, a reunião de oração, a reunião de trabalho, já é resultado de um despertamento, queridos. Antes nós não vimos, sim ou não? Estávamos aqui nas reuniões de domingo, nas quarta-feiras, nas reuniões de rede de mulheres. Não era isso? Nós vimos a todas as redes de casais, reunião de vigília. E há tantas outras, estávamos aqui. E por que agora nós estamos com 2 reuniões e não estamos vindo, irmãos? Porque nós precisamos despertar espiritualmente. Despertar espiritualmente e entender cada processo desse tempo, discernir esse tempo. Viver a vontade de Deus na nossa vida e cumprir o seu propósito sobre essa terra. Que despertamento é esse, queridos? Esse despertamento, ele é o toque do Senhor. É a presença do Senhor em nossa vida. É uma consciência em Deus. É uma consciência em Deus, uma mudança de mentalidade, um entendimento no nosso espírito, disposição, queridos, para o cumprimento do propósito de Deus. Vocês entendem isso? É uma consciência, um entendimento, não é só vir à reunião, não. Isso aqui é só resultado do que está acontecendo. É só resultado, queridos, é muito mais além. É um entendimento no Espírito, é uma disposição para viver o cumprimento do Senhor, o cumprimento do propósito de Deus. É mais do que uma experiência de um culto, de uma reunião como essa. É mais do que falar em línguas estranhas, é mais do que profetizar, os irmãos entendem? É mais do que um mover no Espírito, os irmãos entendem isso? É muito mais, é um compromisso, é uma vida diante de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não saio deste caminho, porque, irmãos, quantos aproveitaram dessa pandemia para se desviar, para se afastar, para se envolver com o pecado, para fazer tudo o que é errado, irmãos, e justificar que não vem por causa da pandemia. Quando nós justificamos isso, irmãos, quando nós dizemos isso, queridos, é o resultado da vida que nós estamos vivendo. Mas eu digo que você está aqui, porque você está buscando, você está vivendo um despertamento espiritual na tua vida. Você entende que é necessário vir e ouvir uma palavra. Receber fé no teu coração, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o despertamento que o Senhor quer realizar na minha vida. Um coração quebrantado, um coração contrito diante do Senhor, porque o salmista diz que a esse coração não desprezará o Senhor. Um coração consciente, uma vida consciente diante de Deus, do seu compromisso com Deus, com a obra dele. Independente do que acontece, independente das circunstâncias, é Deus em primeiro lugar. É Deus no centro da nossa vontade.
Amém, amados? É Deus no centro da nossa vontade. Sabe o que aconteceu aqui quando o povo ouviu a palavra do profeta? O povo começou a trabalhar na construção da casa de Deus. Eles abandonaram tudo, eles entenderam aquilo. E eles começaram a trabalhar e a construir aquela casa. Mas que casa é essa nos dias de hoje? Que casa é essa? Porque ali literalmente era uma casa. Mas nos dias de hoje, que casa é essa, meu irmão? Essa casa está lá em Hebreus capítulo 3, verso 6, que diz assim: mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. Diga, essa casa sou eu. Cristo é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus. Se nos mantivermos, olha só, o que é que o escritor aos Hebreus diz? Se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa, nós seremos a casa de Deus. Amém? Não é abatido, triste, desanimado, só falando em derrota, não. É se nós estivermos corajosos e firmes na presença do Senhor, nessa caminhada, nós seremos casa de Deus. Nós somos casa de Deus, queridos. Amém? A casa do Senhor, essa é a casa. Amém, amados? E o que o Senhor, Ele fará através dessa casa? Quem é casa do Senhor aqui? O que é que o Senhor vai fazer através da nossa casa? Olha só o que é que diz Ageu capítulo 2, verso 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eu em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para este templo ou esta casa. Quem é essa casa? Quem é essa casa? Você quer esses tesouros da terra? Você quer esses bens da terra na tua vida? É isso que o Senhor está falando para aquela igreja que se posicionou. Essa igreja é você? Essa igreja sou eu, essa igreja é você. Amém? O Senhor diz: estas riquezas, estes tesouros virão para esta casa. Encherei este lugar, esta casa, com a minha glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta casa, deste novo templo, será maior que a glória do antigo templo, a glória da primeira casa, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Diga glória a Deus, diga aleluia, porque essa casa sou eu, é você que vamos viver essa glória como casa de Deus. Oh, aleluia, irmãos, eu me alegro, sabe, eu fico feliz, porque sou eu, é você, somos nós, que se nos posicionarmos, viveremos essa glória na nossa vida. Manifestaremos o reino dele sobre essa terra, queridos. Oh, aleluia. O Senhor aqui estava falando através de Ageu, para Israel. Israel que viveu a glória da primeira casa. Que viveu a glória da primeira casa, que viveu aquela glória naquele tempo, mas hoje essa casa somos nós, a sua igreja, que o Senhor quer usar para manifestar o Cristo. O que é que Jesus Cristo manifestava sobre essa terra, meus irmãos? Diga: o poder de Deus. Curas, milagres, salvação, maravilhas, sinais, prodígios, era o que ele manifestava. E é isso que Deus quer fazer, que eu e você manifeste o Cristo, que é a sua glória sobre essa terra. Que é a sua glória, queridos, sobre essa terra. É isso que Deus quer fazer, que eu e você sejamos soluções para onde quer que estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nações, aonde quer que o Senhor nos enviar. Sejamos solução para os problemas, para as dificuldades, para essa terra que está cheia de tanta coisa, irmãos, de tanto engano, de tanta mentira. Deus quer nos colocar, queridos, quer que eu e você vivamos em posição, para nos colocar em posição de domínio, em posição de governo, queridos, não para roubar, não para mentir, não para pecar, mas para manifestar a sua glória. Amém, amados?
É isso que Deus quer fazer. Era isso que Deus estava dizendo aqui. E Deus estava falando aqui de um tempo vindouro. É esse tempo de hoje que é eu e você, a igreja do Senhor. Ele estava falando desse tempo, dessa casa, que Cristo é o responsável. Jesus é o responsável. Foi Ele quem morreu. Foi Ele quem morreu e derramou o seu sangue para redimir toda essa casa que é a igreja do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Eu e você precisamos, queridos, nos levantar e viver esse despertamento. Deus, Ele quer levantar o seu povo e Ele vai levantar o seu povo para fazer um derramar da sua glória muito maior do que a que Ele fez em Israel. Muito maior do que a glória que Ele manifestou através de Moisés, irmãos. Foi tão grande a glória do Senhor sobre a vida de Moisés, tão grande os feitos através da vida de Moisés, mas eu quero te dizer que essa segunda casa, o Senhor fará coisas maiores ainda. E essa casa sou eu e você, e nós precisamos entender isso, queridos. Amém, amados? Porque nós precisamos viver um despertamento espiritual. Porque nós precisamos de um despertamento espiritual? Porque precisamos discernir o tempo de Deus na nossa vida, esse tempo de hoje, a situação de hoje. Nós precisamos discernir, porque nós precisamos priorizar Deus na nossa vida em todas as coisas. Não é porque veio um momento como esse que nós vamos nos afastar e desistir e dizer que não tem solução para nada. Tem sim. Você é a solução. Diga para o irmão que está ao seu lado. Diga, Deus que está na sua vida é a solução. E através de você, Ele vai realizar sinais e maravilhas. É através da nossa vida nós somos solução, queridos. Louvado seja Deus. E terceiro, nós precisamos de um despertamento espiritual para cumprirmos o propósito de Deus sobre essa terra. Oh, glória a Deus, aleluia. É isso que Deus vai fazer através dessa casa, eu e você. Amém, amados? Vamos